Ihor foi espancado durante 20 minutos. A sala não tinha câmaras, mas há imagens que mostram os suspeitos a entrar com um bastão extensível e um par de algemas. Os gritos foram ouvidos lá fora. Quando saíram, um dos agentes, comentou assim: "Hoje já nem preciso de ir ao ginásio." Ou assim: "Agora ele está sossegado." Sossegado, disseram eles. Havia marcas de lesões nas pernas, nos braços, no tronco e na cabeça da vítima. Foram detectadas lesões graves na grelha costal da vítima, que foram a causa da sua morte. Ihor foi deixado no chão, algemado, e por causa da pancada que levou e das lesões que tinha nas costelas, não conseguiu respirar mais. Foi 8 horas depois que um inspetor-chefe do CEF entrou na sala encontrando-o morto. O CEF atribuiu nesse dia a morte de Ihor a um ataque epilético, e um primeiro relatório do INEM dizia que a morte se tinha devido a causas naturais. Estávamos no dia 13 de março, precisamente quando entramos no estado de emergência. A 19 de março, 3 elementos do CEF foram detidos. E a verdade começou a vir ao de cima. Primeiro pela TVI, depois pela revista Sábado. Então por todos os jornais. Ficámos a saber como Ihor foi assassinado numa sala do CEF. Ficámos a saber como um dos vigilantes naquela sala do aeroporto ouviu os gritos e o som de pancadas, mas acabou afastado por um dos inspectores. "Isto aqui é para ninguém ver", disse ele. Agora ele está sossegado. Eduardo Cabrita, o ministro, falou pela primeira vez em público a 6 de abril. Disse que foi apanhado de surpresa, chamou-lhe um murro no estômago. A dor passou-lhe depressa, até que a polémica voltou. 10 meses depois, o Governo aceitou a demissão da diretora do CEF. 10 meses depois, o Governo deu instruções à Provedora de Justiça para pagar uma indenização à vítima ou à família da vítima, que teve de pagar até para trasladar o corpo até à Ucrânia. 10 meses depois, nessa mesma conferência de imprensa, Eduardo Cabrita disse isto, orgulhoso de si próprio: "Fui o primeiro a agir quando muitos estavam distraídos, muitos estavam confinados, muitos estavam desatentos." 1 minuto depois, Marcelo respondeu assim: "Se há uma realidade como um todo, que enquanto sistema se vem a concluir que não funcionou, não funciona, e não é em casos isolados, globalmente não funciona, então tem que ser substituída por outra. E quem protagonizou a passada provavelmente não tem condições para protagonizar a futura." Era muito, muito parecido com o que tinha sido dito depois dos incêndios sobre Constança Urbano de Sousa. Mas no dia seguinte, António Costa disse-lhe que não. Para que não haja a menor das dúvidas, mantenho total confiança no Dr. Eduardo Cabrita como Ministro da Administração Interna. Foi o Ministro que fez o que lhe competia fazer. Como escrevia o Germano Oliveira no Expresso Curto desta terça-feira: "Bem-vindos. Bem-vindos ao combate pelo irreparável." Na semana em que houve uma remodelação do Governo, vamos discutir o ministro que Costa segura por ser um dos seus. E também o outro ministro que Costa segurou por não ser um dos seus. Aos dois por motivos diferentes. António Costa disse mais ou menos isto: "Bem-vindos à Comissão Política. Hoje trouxemos segurança." Olá, Hugo Franco, jornalista da equipa do Sociedade do Expresso, um dos que acompanha de perto este polémico, difícil, tenebroso caso do CEF. Olá, Hugo. Olá, tudo bem? Olá também à Liliana Valente, que costuma acompanhar todas as matérias relacionadas com este estranho governo. Olá, Liliana. Olá, David. E ao Vítor Matos, meu companheiro de rota nesta Comissão Política, onde normalmente chateamos toda a gente que está à volta. Olá, Vítor. Viva, David. Hugo, eu queria começar por ti. O Ministro da Administração Interna deu-nos as boas-vindas a este tema. E eu queria perguntar-te diretamente, e para uma resposta franca como sempre: os médias estiveram desatentos? Não estiveram desatentos. Desde a morte do Ihor, que os médias seguiram o caso, desde o final de março, quando se deu a detenção dos 3 inspectores do CEF do aeroporto de Lisboa,
e durante as semanas seguintes o tema continuou na ribalta e voltou a estar de novo na agenda quando a IGAI lançou o seu relatório, os resultados do seu relatório, com a implicação de 12 pessoas no encobrimento da morte de Ihor Omeniuk. Agora, também temos que pensar noutra coisa, que é, vivemos desde março também, e por coincidência, um período que nunca vivemos num período de pandemia, e é um período que esmaga qualquer outro assunto, e portanto é natural que o assunto da morte de Ihor no aeroporto de Lisboa não tenha estado sempre nas primeiras páginas, por isso mesmo, porque as mortes causadas pela pandemia causaram obviamente uma sensação e são uma preocupação constante, tanto nos mídias como na população. Muito bem. Dito isto, a responsabilidade é de quem governa e não dos mídia, e portanto a segunda pergunta para ti, Hugo, era esta. Quanto a Eduardo Cabrita, exatamente o que é que fez o ministro? É defensável dizer, como disse o primeiro-ministro, que ele fez tudo o que podia fazer? Ele fez tudo a nível político, fez algumas coisas que lhe competiam fazer, de facto fez quando soube que a morte não tinha sido acidental, não tinha sido por causas naturais, decretou que o IGAI entrasse em ação e, portanto, abrisse um inquérito para se perceber quais tinham sido as causas da morte. Mas desde então, e desde a entrevista que ele deu à TSF a 16 de abril, como o próprio frisou na última conferência de imprensa, o Eduardo Cabrita nunca mais falou sobre o assunto. Portanto, um assunto com a gravidade desta dimensão, desta gravidade, não deveria ter sido tão esquecido como foi. E voltou à ribalta depois do resultado do relatório da IGAI, em setembro. E, portanto, esse ato, o Governo, nesse ato de tempo, o Governo não fez qualquer declarações. Soube-se agora, recentemente, que também não avançou com indenizações à família da vítima. Poderia tê-lo feito muito mais atempadamente e não tendo que obrigar a família a pagar a trasladação do corpo, por exemplo, seria uma medida de solidariedade para com a morte, para com esta morte. Além disso, o Governo, num caso desta gravidade, a comunicação aqui também é uma parte importante de todo este dossiê. E devia estar muito atento, de facto, a que o assunto fosse resolvido rapidamente, falasse várias vezes, se fosse possível, sobre este assunto. E, portanto, Eduardo Cabrita tecnicamente fez o que tinha a fazer, mas politicamente acabou por não fazer tudo o que pudesse fazer. Ficou aquém. E depois esta conferência de imprensa em que ele deu, em que ele se vitimizou, aí também não fica bem na fotografia. Liliana Valente, esta não é a primeira vez que Eduardo Cabrita está sob fogo e que reage mal. Eu queria te perguntar se nos queres contar um bocadinho deste histórico. Não é de toda a primeira vez que Eduardo Cabrita está debaixo de fogo. Antes de ir a esse histórico que é interessante, há algumas coisas que já aconteceram. Gostava só de... Interessante é um bom adjetivo, sim. Hugo, interessante é um bom adjetivo, dizia. Tu perguntaste ao Hugo se Eduardo Cabrita tinha feito tudo o que podia fazer. Eu acho que ele fez o que era mais fácil, que era abrir o inquérito na IGAI, que é aquilo que todos os políticos normalmente fazem, que é muito fácil, abrir o inquérito e depois logo se vê. Só que a verdade é que o inquérito já se sabe desde setembro alguns dos seus resultados, e de setembro até dezembro ainda são alguns meses, e ficou tudo igual no CEF. E eu acho que quando se questiona se o ministro fez tudo o que podia fazer, eu acho que estamos aqui a falar de alguns meses em que não aconteceu absolutamente nada. E foi preciso vir a Provedora de Justiça falar sobre o caso, ter a Comissária Europeia a falar sobre o caso, ter uma entrevista da família, ter o trabalho jornalístico, que é preciso aqui falar sobre isso, ter o trabalho jornalístico que foi feito sobre o caso para que alguma coisa acontecesse. Portanto, lamento, mas o ministro não fez tudo o que tinha a fazer. Ele tem responsabilidade política mais do que técnica e não se pode só resguardar nos inquéritos da IGAI, que é aliás um mecanismo que o ministro da Administração Interna gosta muito de utilizar, recorrer à IGAI, e às vezes estão lá muitos meses e às vezes anos e não se tem os resultados dos inquéritos da IGAI. Agora sim, respondendo à tua pergunta. Vamos lá, então. Agora sim, depois deste interregno, deixa-me responder à tua pergunta. Sim, o ministro teve já algumas polémicas
e é bom falar sobre elas. Eu tenho, em termos profissionais, tive alguns problemas com o ministro, portanto eu não vou concentrar esta minha intervenção nesses problemas passados que tive com o ministro no pós-incêndios de Pedrógão. Vou só contar o que é que aconteceu na altura, contar muito, muito rapidamente. O ministro não era o ministro que estava na altura dos incêndios nem de Pedrógão nem do 15 de outubro, mas foi o ministro que teve a responsabilidade de fazer tudo o que era a gestão, quer da informação sobre aqueles incêndios, quer depois de toda a estrutura dos incêndios. E ele teve uma relação muito difícil com a comunicação social, que o escrutinou bastante na altura, em que ele não respondia a nada, e eu recordo que na altura o público, que era onde eu estava, contou que o ministro tinha posto na gaveta relatórios, que é uma coisa que ele agora gosta tanto de utilizar, mas na altura escondeu-os na gaveta durante mais de um ano, e eram relatórios que apontavam falhas muito graves a toda a estrutura da proteção civil. Mas depois também temos o caso, só para recordar, o caso das golas, que foi muito falado, que o ministro teve o seu próprio gabinete, de secretários de Estado dele, sob investigação, saiu o chefe de gabinete, o secretário de Estado, saiu o secretário de Estado, o ministro continua intocável, isto só para dizer algumas das áreas que eu tenho seguido. Mas o que me preocupa mais nesta área da administração interna tem sido o silêncio do ministro sobre a gestão das polícias. Não é propriamente a minha praça, portanto eu se calhar deixo isso para o Hugo, mas numa altura em que nós falamos tanto do racismo nas forças de segurança, que falamos da infiltração de membros de extrema-direita e até por causa, por exemplo, do Movimento Zero, a mim muitas vezes o silêncio de Eduardo Cabrita parece-me ensurdecedor. E não de propósito, acho que é importante notar que foi precisamente um diretor de uma polícia que este fim de semana nos veio mostrar que as próprias forças de segurança parece já não contarem muito com o ministro, porque o diretor da PSP em Belém atropelou toda a velocidade do ministro e fez com que o ministro tivesse de vir dizer que quem manda aqui sou eu. E quando precisa dizer quem manda aqui sou eu, é porque se calhar já há uma coisa que já não se manda muito bem, e portanto acho que só falando destes três casos, me parece que o ministro devia pensar politicamente sobre o que é que poderia ter feito melhor. Levantaste várias pistas, são interessantes. Eu vou passar ao Vítor. Vítor, queres começar por onde? Olha, quero começar por dizer que isto é uma vergonha para o Estado português, em primeiro lugar. E isso devia ter tido consequências muito mais cedo. O ministro reagiu, foi tudo, o governo fez tudo fora de tempo. A demissão a responsabilização da diretora do CEF devia ter sido feita a tempo para que o próprio ministro não passasse a ser responsável também. Tendo em conta o tempo que ele demorou a fazê-lo, significa que ele passou a ser corresponsável por o que se passa dentro do CEF. Ele devia tê-la substituído há mais tempo, devia ter começado a impor uma remodelação do CEF há mais tempo e devia ter substituído os responsáveis por pessoas idóneas e que ele pudesse garantir que conseguiam controlar a polícia nestes casos e podiam controlar e fiscalizar a polícia para evitar que houvesse casos deste tipo. Quanto a António Costa, ao segurar o ministro, torna-se também corresponsável, porque não só a atuação do ministro foi um desastre, depois do que fez formalmente, como o que o disse é que o ministro agiu bem formalmente, só que em política temos que ir para além daquilo que é formal. O inquérito da IGAI impunha-se, era importante, só que precisava de ser acompanhado. O inquérito da IGAI era obrigatório, de resto. Obrigatório. Pelas regras da própria instituição, se é um caso, ele tem de ser investigado pela Inspeção-Geral. Aquela conferência de imprensa é uma coisa do outro mundo. Quer dizer, não basta já o problema ser o que é, e o ministro ainda vem falar com uma basófia daquelas. Basófia.
Tive algumas coisas de mau gosto até. E depois, basófia, mau gosto e ridículo. Quando chega ao ridículo dizer que o Presidente da República só se candidata porque ele andou aí de mangueira a não deixar arder o país, não é? Quer dizer, isto chega ao ponto que politicamente torna o Ministro uma personagem que só é sustentável pela amizade que tem com o Primeiro-Ministro. Se o Primeiro-Ministro se quer queimar, então deixa eu estar mais os tempos, que pode ser que isto se volte ainda mais contra ele. Vítor, uma pergunta só. Nós vimos o Presidente da República a pôr muita pressão no minuto seguinte a essa conferência de imprensa de Eduardo Cabrita. E vimos o Presidente também a falar, a chamar a Belém o diretor da PSP, onde o tema da reformulação do CEF e da integração ou não de funções, pelo menos se não do CEF todo dentro da PSP, foi chamada à discussão. E agora pergunto-te, Marcelo deu por encerrado o tema da saída de Eduardo Cabrita, dizendo que o Primeiro-Ministro já tinha dito o que tinha dito e que, portanto, por ele não podia fazer mais. Teve mal. Então explica-me. Teve mal. Ainda bem que me faz essa pergunta, é o clássico. É o clássico do ainda bem que me faz essa pergunta, que é o seguinte. O Presidente da República, quando faz aquela... Não fez uma entrevista. Quando dá aquela resposta e que depois faz saber que estava a dizer mais ou menos o que tinha dito quando foi a outra ministra, está a pôr no mesmo plano coisas que não são do mesmo plano. O Presidente da República, quando quis demitir a outra ministra, fez uma comunicação formal ao país. A coisa mais pesada e mais agressiva que eu vi alguma vez um Presidente da República fazer assim, formalmente, num discurso. Pelo menos nos últimos 20 anos, quer dizer, tirando a demissão. E talvez a demissão do próprio governo de Santana Lopes não teve a mesma... Foi feita com a leveza. Depois, tirando o facto de uma intervenção subliminar numa resposta aos jornalistas não ser a mesma coisa de uma comunicação formal ao país, temos de descontar o facto da demissão da Ministra da Administração Interna ter sido uma deslealdade para com o Governo. Porque quando o Presidente da República pediu a demissão da Ministra, já sabia que ela ia ser demitida ao fim de 2 dias ou 3. Na verdade, veio-se a saber que ela já tinha apresentado a sua demissão. Diz? Eu já sabia que ela, ou melhor, veio-se a saber que ela já tinha pedido a sua demissão várias vezes, de resto. Pronto. Isto torna os casos bastante diferentes. E isso leva-me ao ponto, não é? O Presidente da República, se queria que o Primeiro-Ministro demitisse o Ministro, tinha que dizer: eu, como Presidente da República, não tenho confiança. Aliás, acho que já houve penso que o Sampaio fez mais ou menos a mesma coisa com o Ministro da Administração Interna, exatamente. Armando Vara, na altura, salve. Na altura era o Vara, que não era coitado nenhum, não é? Como está hoje. O Presidente da República tinha que ser assertivo. Só que o Presidente da República, como ele disse na entrevista há 50 dias, não é burro, nem louco, não podia pedir uma demissão do Ministro para depois aquilo bater na parede e o Primeiro-Ministro não fazer nada e o desautorizado era ele. Então ele disse aquilo, sugeriu, como não aconteceu nada, vai dizer: pronto, o Primeiro-Ministro não lhe tira a confiança política, o Ministro não se demite, olha, pronto, tudo como dantes, está tudo bem, vamos continuar e prosseguir a nossa vida. Bom. Mas é que depois não é tudo como dantes, não é? Desculpa agora interromper-te, é que não foi tudo como dantes, porque irás. Não é, porque o Presidente da República tirou-lhe, deu a entender que não confiava nele, tirava a confiança. Os partidos da oposição todos disseram que o Primeiro-Ministro tinha que correr com ele. Não aconteceu. E o Presidente da República ainda faz uma coisa pior, que é, como se não bastasse isto tudo, como estava a dizer, ainda chamou lá o diretor da polícia. Quer dizer, ele nos últimos tempos tem chamado lá ministros, tem passado por cima do Primeiro-Ministro. Agora não, passou por cima do Primeiro-Ministro, passou por cima do Ministro e levou para lá o homem, o diretor da PSP. E é difícil, porque o diretor da PSP diz para lá por uma coisa e o Marcelo por outra. Deixa-me só, porque isto é delicioso. Criou uma situação absolutamente desnecessária, foi expor o diretor da polícia, coitado, também não percebe nada de política, também escusava de fazer o que fez, depois já podemos falar nisso, mas ainda abriu uma crise institucional na polícia, porque o homem foi dizer disparados para os jornalistas do microfone porque não tem preparação para falar de política. Quer dizer, o Presidente da República, na gestão disto, acrescentando a isto o facto de ele não ter também feito nada, não ter falado do assunto, de não ter falado para as famílias, de não ter chamado o assunto como uma coisa importante e de ser uma vergonha para o Estado português de que ele é o mais alto magistrado. E depois ainda ter arranjado desculpas de mal pagador para dizer porque é que não falou do assunto, também
não pode ser ilibado de responsabilidades políticas no meio disto tudo. Hugo, volto a ti para te perguntar sobre um dos pontos que a Liliana e o Vítor abordaram, que é sobre a autoridade do Ministro para resolver aquilo que agora vai ser preciso resolver, que é a reestruturação das forças de segurança. Tu vês que no clima que temos instalado, não só por causa do que aconteceu no aeroporto, mas também por aquilo que a Liliana disse sobre a potencial infiltração de elementos de extrema-direita, ligados ou não ao Chega, de críticas sobre racismo, sobre violência nas forças policiais, que neste momento e com este clima o atual Ministro da Administração Interna consiga resolver este assunto de maneira, vamos dizer assim, pacífica? Pacífica não será. As várias polícias, temos falado com várias polícias de vários pontos cardeais e de facto não está nada pacífico. As polícias defendem muito a sua capelinha e neste momento a percepção que nós temos é que cada força policial está a defender a sua. E o que o Magina da Silva foi fazer à saída de Belém, da ida a Belém, foi defender a PSP, defender uma polícia nacional, uma fusão da PSP com o CEF, e defender uma Polícia Nacional à semelhança do que acontece em Espanha e em Itália. Portanto, o Magina da Silva, quando disse aquilo, também não disse de uma forma inocente, está a puxar a sua brasa à sua sardinha, sabe que é o que ele defende. É a teoria, é a tese que a PSP queria, ou seja, o projeto que a PSP gostaria de ter em cima da mesa era mesmo esse, era ter as competências, ficar com as competências do CEF e fundirem-se numa só polícia, na tal Polícia Nacional. Só que isto não agrada, obviamente, nem à PJ, nem à GNR, e portanto as outras forças policiais não estão de acordo com esta visão que o Magina da Silva tem. Portanto, há aqui só para concluir, há de facto aqui palco para haver grandes discussões de bastidores, sobretudo bastidores, entre polícias, para tentar perceber, para cada uma tentar ter o seu status quo mais vincado do que a outra. Ainda preciso de uma resposta tua, Hugo, e é para uma pergunta que é sensível e que regressa ao tópico da Liliana. Tu achas que é de querer que o Ministro tenha querido evitar um confronto direto com forças policiais precisamente por estar a crescer nelas um movimento zero? É difícil, sinceramente é difícil eu responder-te a isso. Não tenho de facto essa percepção. Ou seja, de facto é um movimento preocupante, tem crescido nos últimos meses, muito nas redes sociais, muito depois daquela manifestação no Parlamento em que o André Ventura sai-se como herói na manifestação dos polícias. Portanto, desde aí que o movimento zero tem crescido muito. É um movimento inorgânico, portanto não sabe quem é que está à frente dele. É um movimento em que basta ler os posts para se perceber que há ali uma clivagem numa direita populista e até há alguma extrema-direita, algumas posições de extrema-direita, ligadas muito ao Chega e não só. E acredito que esteja a ser vista com preocupação pelo Ministério da Administração Interna, obviamente, mas não acredito que se faça esta reestruturação com base no crescimento deste movimento zero. Creio que aqui neste momento o problema é outro, é a questão do CEF que está em cima da mesa e se calhar mais tarde se calhar poderá haver eventualmente até modificações, por exemplo, na PSP, porque o movimento zero está muito ligado à PSP e também à GNR e poderá eventualmente no futuro, mas no presente não acredito que haja reestruturações por causa deste... Ele pode ter medo, para pôr as palavras certas, no sítio certo, se ele pode ter medo de fazer uma reforma mais profunda ou mais straight to the point, face ao medo de que este movimento possa crescer mais com as críticas que naturalmente, depois deste caso, surgem sobre forças policiais. É possível que haja um espectro, há de facto um espectro no MAI, e não só, do movimento zero, que é um movimento zero, é um movimento que tem uma grande força nas polícias e vai ter uma grande força também nas eleições, nas próximas eleições, tanto presidenciais como as futuras. Liliana. Era só para acrescentar uma coisa ao que o Hugo está a dizer, que me parece que é importante e vem já de algum tempo, que é, quando falamos da reestruturação das polícias, não esquecer que este Ministro da Administração Interna e este Governo têm uma força de segurança preferida, que é a GNR. E isso é um ponto super interessante que é preciso perceber. Por exemplo, da Proteção Civil, puseram um general da GNR à frente. Quando foi para reforçar os meios de combate aos fogos, reforçaram os militares da GNR com
salvo erro, 2.000 pessoas, e além disso é importante perceber o que está a acontecer, por exemplo, na Marinha, em que a GNR está a ficar com competências da Marinha na costa e também, e quer, até que compraram fragatas e tudo, e agora não era de estranhar que grande parte das competências do CEF, como o escreveu no fim de semana, fossem parar à GNR. Não são fragatas. O chefe militar quer falar. Fragatas, são bem que se chama. As fragatas são um navio de guerra. Eu queria dizer o seguinte: não me parece que numa situação normal o diretor nacional da Polícia Judiciária, da PSP, continuasse a sê-lo depois daquela intervenção em Belém. Numa situação normal, ele tinha sido demitido na hora. É uma pessoa de enorme valor, com uma carreira impecável, a quem o país deve muito pelos serviços prestados ao longo dos anos. Deixa-me só acrescentar, Vítor, que o diretor nacional da PSP não diz, quando na conferência de imprensa em Belém, não diz que aquela é a sua versão ou a sua preferência. Ele diz explicitamente que é aquilo que está a ser discutido ou debatido ou analisado com o Ministro da Administração Interna. Exatamente. Portanto, aquilo não pode acontecer. E eu, nessa noite, ainda esperei que houvesse, ou ele fosse demitido, ou que se demitisse. Não aconteceu, mas a minha leitura é que, neste momento, não pode haver demissões de coisa nenhuma, porque senão o pescoço do ministro é que está... Quer dizer, até o ministro não cai e cai o diretor da polícia, por causa de declarações. Isto depois começa a ser tudo posto em perspectiva e não pode cair ninguém. Estão todos amarrados uns aos outros. Mas, portanto, eu acho que isto é um desafio imenso à autoridade do ministro, como a Liliana estava a dizer. Isto mostra que, aparentemente, o ministro não tem autoridade nenhuma. E que, aparentemente, não houve aqui coordenação de posições na ida ao Presidente da República, o que também não se percebe. Muito bem. Como estamos a aproximar-nos do fim, deixem-me voltar à Liliana Valente. Liliana, porque há outro foco de tensão dentro do governo nos últimos dias, e esse foco não é o de Eduardo Cabrita aqui, é o de Pedro Nuno Santos. É um caso inteiramente diferente porque Pedro Nuno Santos, ao contrário de Eduardo Cabrita, fez questão de divergir publicamente do seu Primeiro-Ministro, embora o resultado final tenha sido o mesmo, o Primeiro-Ministro segurou o seu Ministro, embora os termos sejam, enfim, aparentemente desconfortáveis. Eu queria te perguntar se tu nos consegues explicar que interesse é que tem Pedro Nuno Santos em estar num governo onde parece cada vez menos confortável e que interesse é que tem António Costa em mantê-lo por lá, se é que o tem. Bem, eu não te vou dizer como o Vítor, obrigada por me teres feito essa pergunta, porque essa pergunta é bem difícil de responder, mas deixa-me citar o grande Daniel Oliveira, que disse uma coisa interessante esta semana, já não sei se foi no podcast, no Expresso da Manhã, se foi num texto dele, que é interessante a dinâmica que aconteceu no governo esta semana, que foi o Primeiro-Ministro dedicou-se a fragilizar um ministro que não estava frágil e assegurar um ministro, a expressão dele é que já morreu politicamente. Portanto, eu acho que esta expressão do Daniel, esta frase do Daniel explica muito bem aquilo que aconteceu a semana passada. E eu acho que o que se passa entre António Costa e Pedro Nuno Santos, nós já temos feito um trabalho sobre essa relação entre eles, que é bastante tensa e que se deteriorou depois do fim da primeira legislatura, em que Pedro Nuno Santos era o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares e em que era o pivô das negociações e segurou o governo na altura. Uhum. Estamos aqui, como é que eu ia dizer, a António Costa não fica bem ver-se livre de um ministro que é muito popular no seu próprio partido e que está a fazer o caminho para lhe suceder, não é? Ele já tem uma força, Pedro Nuno Santos já tem uma força própria dentro do partido, até cá fora, e portanto ver-se livre de um ministro com o poder que ele já tem não lhe ficaria muito bem. E a Pedro Nuno Santos também não lhe ficava bem sair, muito menos por causa de um dossiê que ele próprio é fragilizado por ele, não é? Porque eu também não sei, e eu tenho muitas dúvidas sobre qual é a opinião pública, o que é que a opinião pública acha sobre a TAP e sobre esta intervenção na TAP.
Aquilo que eu gostava mesmo muito de saber também era qual é que era a opinião do Primeiro-Ministro sobre a TAP e sobre o plano de reestruturação da TAP. E o que nós temos notado muito sobre isto, e cá está isso, é a política a funcionar e é a relação entre eles os dois a funcionar. É que o Primeiro-Ministro tem-se dedicado a falar sobre a parte formal de gerir o plano de reestruturação da TAP, mas não ouvimos falar sobre a injeção de capital público numa empresa que estamos a falar de mais de 3 mil milhões de euros. Portanto, tu achas que ele está a deixar esse ónus para o ministro Pedro Nuno Santos, que é... Eu não acho que todos nós temos a certeza disso, não é? Porque já há vários meses que isto se coloca. A questão da TAP não é de hoje. Eu lembro-me que nós, há uns meses, escrevemos na altura, eu fui em reportagem com o Primeiro-Ministro e com o Pedro Nuno Santos ao aeroporto de Lisboa. E só se falava da TAP na altura. Curioso sítio. Sim, curioso sítio. Fomos lá ver as obras do aeroporto de Lisboa. E na altura só se falava da TAP, da necessidade de injetar para salvar a TAP os 1.200 milhões até ao final do ano, e o que é que se faria se o Estado ficaria com a maioria de capital. Só se falava daquilo. E chega-se lá, o Primeiro-Ministro não fala sobre a TAP, não diz uma única palavra sobre a TAP. Está sempre distante do seu ministro, até fisicamente, portanto, há largos meses que este assunto os queima e que o Primeiro-Ministro não diz aquilo, diz muito poucas vezes aquilo que acha. O que eu acho interessante é que os meses passaram, já estamos a falar de mais dinheiro, estamos a falar de um plano que vai implicar despedimentos, até despedimento coletivo, não estamos a falar só de contratos de trabalho a prazo que terminam e que não são renovados, estamos a falar mesmo de despedimentos. E eu gostava muito de ouvir o Primeiro-Ministro falar sobre isto, até para podermos explicar, para poder explicar à opinião pública, já que o Ministro se calhar não o consegue fazer, porque ele realmente tem-se desdobrado em conferências de imprensa, mas as dúvidas permanecem. Se sobre isso o Primeiro-Ministro não diz nada, nessa parte deve concordar com o Ministro, não é? Mas, como ele diz publicamente, quando discorda, diz e desautoriza, se não desautoriza deve estar de acordo, não é? Vítor, deixa-me perguntar-te, nós acompanhámos isto durante a semana passada no Expresso, cheios de conferências de imprensa, notícias que foram publicadas com fontes anónimas que diziam que ia ser levado um plano de votação. Entretanto, o Primeiro-Ministro vem a público e diz que a fonte de Luís Marcos Mendes, o autor da notícia, digamos assim, sobre essa potencial votação na Assembleia do Plano de Reestruturação, essa fonte não tinha sido bem escolhida, uma coisa deste género. É uma má fonte. Uma má fonte. É uma má fonte. E, Vítor, é nisto que Pedro Nuno Santos vem declarar-se ao Expresso a fonte. E tudo isto é bastante inédito, ou perto disso, para não dizer... Não é só a fonte que é má, isto é tudo mau. Mas divertido. Não, sim, é divertido, é pena vivermos nós neste país, não é? Então não estamos a falar de um país onde nós não vivemos. Quer dizer, a declaração do Primeiro-Ministro em relação ao Ministro é absolutamente inqualificável. Aliás, acho que Marcos Mendes, no último comentário, acho que é difícil acrescentar melhor aquilo. Ele humilhou, destratou e desautorizou o Ministro em público. É uma coisa nunca vista. Quer dizer, como é que... Isto parece um bocado... estamos sempre aqui a cavalgar em coisas nunca vistas e inéditas e tal. Mas eu realmente, desta não me lembro mesmo. Quer dizer, eu cubro política há muitos anos. Um ministro vir assim a público, um primeiro-ministro vir cilindrar um ministro desta maneira, não me lembro, nem sequer com as demissões, porque normalmente eles demitem-nos, mas não os cilindram, demitem, pronto. Por norma, aliás, até dizem que foi o ministro que se demitiu, por razões pessoais. Vida pessoal e tal, pronto. São todas razões pessoais. Pedro Nuno Santos, por tratar da vida pessoal dele, não ia ser muito agradável para o Dr. António Costa. Isto é uma coisa que não me parece sequer saudável. Isto não é sequer saudável. E esse é o ponto. Quem é que vai sair pior deste filme? Não, quer dizer, deixa-me explicar aqui o meu raciocínio. Eu acho que o Primeiro-Ministro, quando diz aquilo da má fonte, ele basicamente está a dizer ao Dr. Marcos Mendes, meu amigo, é assim, as únicas fontes que valem é quando sou eu. Portanto, esqueçam lá, os outros é quando sou eu. Agora, resta saber aqui é se os contactos do Ministro com o PSD, que ainda não se percebeu muito bem, foram feitos à revelia
ou com o conhecimento do Primeiro-Ministro. Acho que é mais do que isso, é com conhecimento e com autorização. O Ministro diz que não precisa de autorização para, né? Ele diz, sou Ministro da República, tenho a minha autonomia. Com o partido da oposição, portanto, em nome do Governo. O Ministro tem autonomia, mas o Governo é um órgão colegial. Quer dizer, Governo... Agora entrava aqui Marcelo Rebelo de Sousa a dizer, bem, mas eu não sou burro. Pois, ou seja, ele não pode estar a negociar com o maior partido da oposição sem ter a autorização do Primeiro-Ministro, senão isso dá mesmo demissão. Não é? E só outra questão que me parece que é... Para fechar, Vítor. Para fechar, que é a resposta do Pedro Nuno Santos ao Expresso, aqui à Liliana, quando ele diz, é pena, gostava muito que tivesse sido aprovado. Isto é outra coisa também nunca vista. É mais um confronto com o Primeiro-Ministro que também não faz sentido nenhum. É um desafio ao Primeiro-Ministro que é para ficar por registro para o futuro. Que é quando isto for ao orçamento, do próximo orçamento ou no outro, e borregar no Parlamento e houver um problema por causa disso, ele vai dizer, estão a ver? Eu é que tinha razão, é pena. Interessante. Ele tentou ser demitido, mas o António Costa não lhe faz esse favor. Vai mantê-lo fraco no governo, que é o que lhe interessa. Enfim, e o país é que perde. Ora, e faça isto tudo, vamos lá ver o que é que não nos sai da cabeça. Mais ainda. Hugo, começo por ti. A ti o que não te sai da cabeça? A condenação de 2 jihadistas portugueses. Hoje foi feita a condenação. Estes jihadistas foram condenados a 9 anos e um outro a 8 anos e meio de prisão por incentivo ao terrorismo, por crimes ligados ao terrorismo. Este é um processo que eu tenho acompanhado já há alguns anos. É um desfecho que era expectável. Há provas de que, de facto, os 2 jihadistas que foram condenados têm profundas ligações com células que cresceram na Inglaterra e também passaram por Portugal. Células que levaram para a Síria vários portugueses e alguns estrangeiros para se juntarem ao Estado Islâmico. E, portanto, é isto que não me sai da cabeça, porque é uma decisão que eu estava já a esperar há muito tempo. Tinha curiosidade em saber o que é que iria sair daqui deste julgamento e creio que aconteceu aquilo que eu esperava, tinha mais ou menos a expectativa de que fosse acontecer. E vamos ver o que é que acontece a partir daqui a estes 2 portugueses em prisões nacionais. Liliana Valente, a ti o que não te sai da cabeça? Olha, não me sai da cabeça o Jorge Jesus, e não é pela excelente campanha que ele está não é pela excelente campanha que ele está a fazer no Benfica, e isso já era motivo de sobra para não me sair da cabeça, mas não me sai da cabeça porque eu ouvi o treinador do Benfica, que muitas vezes devia, mas era estar calado, dizer o seguinte: está muito na moda isso do racismo. Como sabe, é uma questão de modas, não é? Eu posso vestir branco, vestir preto, ser mais freak, não, mas é uma moda, é uma coisa que para ele é ser racista ou não ser racista, é uma coisa de modas. E depois diz assim, é que esta frase não acaba aqui, acaba com ele a dizer: como cidadão tenho o direito de pensar à minha maneira. Eu também tenho o direito de pensar à minha maneira, e isso chama-se liberdade de pensamento, mas a minha liberdade também termina quando começa a liberdade do outro, e eu acho que Jorge Jesus tem um grave problema para resolver, que é, se ele não sabe o que é o racismo e se não sabe o que é que as pessoas sofrem que são vítimas de racismo, ele devia no mínimo ter algum respeito por as pessoas que o sofrem. Não é uma questão de moda, é uma questão que felizmente é mais visível. Acho que não sei se acontecem mais casos de racismo do que antes, mas pelo menos nós demos mais notícia disso, e isso é bom porque se discute mais. Era dispensável pessoas como o Jorge Jesus virem normalizar isto como se fosse uma coisa de usar branco ou usar preto, como se o racismo fosse uma coisa banal. Só para dar um apontamento final, para não me alongar sobre isto, e para se perceber o quanto esta banalização destas coisas existe. Eu não sei se vocês seguem a página do Insónias em Carvão, mas eu sou fã, e ele há uns dias pôs uns comentários de pessoas que faziam comentários na página dele, em que lhe diziam assim: epá, tu não te metas nisso da política, tá, mas é calado, que eu gosto é de ver estes memes da bola, continua lá aí a fazer as tuas brincadeiras, os teus desenhos, e não te metas no resto. Eu acho que Jorge Jesus é que se devia meter só mesmo na bola e não se meter no resto, porque
para estas coisas mais valia ouvirmos o Insónias do que ouvirmos o Jorge Jesus. Era um ótimo conselho. A mim não me sai da cabeça o dia 2 de novembro deste ano. Foi o dia anterior à eleição nos Estados Unidos. Eu estava em Nova Iorque e decidi ir em representação do Expresso, escrevendo para o Expresso até à Trump Tower, a torre onde Donald Trump trabalhava antes de ser eleito presidente dos Estados Unidos. Foi lá que descobri dois cidadãos americanos, dois gentis americanos. Um deles, que estava lá desde que Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos, deu-me um crachá, garantindo-me nesse dia que aquilo que estava escrito no crachá iria acontecer no dia seguinte. O crachá diz Trump's Last Day, apontava para o dia 20 de janeiro de 2021 e era o dia da posse, é o dia marcado para a posse do novo presidente dos Estados Unidos. Só ontem, segunda-feira, o Colégio Eleitoral americano entregou em definitivo os votos a Joe Biden, depois de Biden ter declaradamente vencido as eleições americanas, sem qualquer dúvida, mas com enorme resistência, diria mesmo, enorme guerra de Donald Trump para tentar ficar com o poder. O que aconteceu ontem foi histórico, porque o Colégio Eleitoral americano, decidiu pela primeira vez em mais de um século, sob ameaça de armas, e tendo que encerrar portas para poder decidir e entregar os seus votos. Votos que foram entregues a esse colégio americano pelos eleitores norte-americanos. Aquilo que eu desejo é que John, que esteve estes 4 anos à frente do Trump Tower, possa agora sair em paz e que estes dias de inferno possam, de uma vez por todas, ter desaparecido. Vítor, a ti, o que não te sai da cabeça? Olha, não me sai da cabeça um livro que acabei de ler, do Gonçalo M. Tavares. É o 5º livro do série O Reino, chama-lhe O Reino, aquilo começou por ser os livros pretos, que eu gostei bastante. É mais um livro sobre a questão do mal, que é a questão central nos outros livros. Embora não seja o melhor de todos, deixa-me ler só aqui 2 linhas. Diz o seguinte: os exércitos têm um eixo, ouvira uma vez Kanak, de um homem chamado Klump. E esse eixo é uma maldade disciplinada, com regras. Mas para ele, Kanak, a disciplina e a guerra estão lá atrás, no tempo. Ele tem poucos anos de vida, sente-se com o direito de ser impulsivo. Matou e está vivo. E pronto. Recomendo a leitura do livro, para quem gosta do estilo. Para quem não gosta, pode começar a tentar ver se entra nele e se aprecia, porque eu acho que já é um dos grandes escritores portugueses e será certamente no futuro. Um dos nossos melhores. Fecha aqui esta Comissão Política com a edição sonora do José Sodovim Pinto e ilustração do Tiago Pereira Santos. Uma edição sobre um ministro que se diz na linha da frente da defesa dos direitos humanos e de um país que se orgulha de receber melhor do que ninguém os que vêm de fora. É o mesmo país que demorou 10 meses a chocar-se e a discutir a morte de um homem à guarda da sua polícia às mãos do Estado. Fake Empire, como este que vos deixamos esta semana. Que o que segue, pelo menos isso, honra a memória dele. Ihor Omeniuk. Até para a semana. Stay out super late tonight, picking apples, making pies. Put a little something in our lemonade and take it with us. We're half awake in a fake empire. We're half awake in a fake empire. Tiptoe through our shiny city with our diamond slippers on. Do our gay ballet on ice. Bluebirds on our shoulders. We're half awake in a fake empire. We're half awake in a fake empire.